Olá a todos, meu nome é Felipe, eu tenho 34 anos e nesse vídeo, nesse canal, eu quero compartilhar minha experiência, minha vivência desses 34 anos, mais especificamente dos últimos 8 anos, que foi quando eu comecei a ter uma meditação mais profunda sobre a vida. E o primeiro ponto que eu quero começar a esclarecer, a deixar bem claro, é que apesar de ser óbvio, não é tão óbvio assim, porque muitos de nós ignoramos. Que é o seguinte: nós todos vamos morrer, nós estamos morrendo. A cada dia que passa, nós estamos um pouco mais próximos da morte. E isso eu sei, isso é óbvio, e isso eu não precisava falar. Mas a verdade é que a maioria de nós não sabe exatamente o que isso significa, não sabe o que implica isso. Nós vivemos a nossa vida como se fôssemos viver para sempre, cheio de planos, cheio de objetivos, cheio de metas, e todas elas voltadas em prol da nossa própria vida material, ou seja, nós vivemos em prol de viver, sendo que nós vivemos morrendo. Então isso é um contrassenso. Nós estamos morrendo, porém vivemos em função da manutenção desta vida, em deixar ela cada vez mais confortável, em deixar ela cada vez mais prazerosa, mais agradável. E ao longo do tempo, nós vamos passando por cima de certos conceitos, certos limites para poder alcançar esses objetivos, porque cada vez mais se torna mais pesado, mais difícil alcançar, porque também cada vez mais nós vamos ter objetivos mais difíceis de alcançar. Enfim, eu estou há muito tempo para fazer algum vídeo, para começar alguma coisa, mas eu sempre achei que eu não estava pronto, eu não sabia o que falar e ia ficar ruim. E sabe de uma coisa? Realmente, esse é o primeiro vídeo e não vai ficar tão bom, eu não vou passar exatamente aquilo que eu queria, mas não importa. Eu preciso começar, eu preciso fazer algo, não importa quem vai assistir, quem não vai assistir, se vão concordar, se vão gostar ou não, sabe por quê? Porque se eu não fizer nada, o meu tempo vai passar e eu vou achar que eu já não tenho mais tempo de fazer nada. E isso não veio do nada, houve um estopim para eu estar falando isso hoje, para eu estar falando isso dessa forma. E o meu estopim, por um acaso, foi um vídeo de um canal que eu sigo, de uma página que eu sigo há alguns anos no Facebook. Eu vou até compartilhar com vocês, que é aqui, ó, a página do Kindler no Facebook. Kinder. Nessa página aqui, eles falam sobre os animais, uma página que visa o direito dos animais e falando sobre como nós tratamos os animais, mostrando que os animais também sentem dor, que sentem... Enfim, eles apelam o tempo todo para a compaixão humana, para tentar criar um movimento, criar um senso, um senso comum, angariar pessoas e fundos, talvez, para lutar por essa causa do meio ambiente, causa animal, e eu acho isso muito louvável. Tá? Mas o que me chamou a atenção não foi exatamente isso. O que me chamou a atenção foi que, para que as pessoas sejam tocadas, e tenham compaixão, é necessário que haja alguma compaixão, é necessário que as pessoas olhem e se importem. Por exemplo, as pessoas comentam: nossa, isso é muito triste, as pessoas botam carinha de choro e tal, nós temos muito a aprender, mas isso não muda nada, isso não gera nada, isso não gera movimento, porque na verdade o que muda algo é movimento. Você fazer algo com aquilo que você recebeu, com aquela informação, com aquele dom, com aquele talento. E o que está acontecendo? Isso está cada vez mais perdendo sentido, porque as pessoas estão perdendo a compaixão, as pessoas estão cada vez mais voltadas para si como se elas fossem viver para sempre. Então, assim, eu já fui agnóstico, agora entrando na parte espiritual da coisa, eu já fui agnóstico, ou seja, não acreditava exatamente na existência ou na não existência de Deus, e sinceramente
para mim isso não importava, porque eu estava vivendo a minha vida, eu tinha coisas para fazer, planos para concretizar, objetivos para alcançar, como todos vocês, como todos nós somos. E eu ainda tenho isso, né? Eu não virei nenhum ser iluminado, puramente espiritual. Afinal, aqui tem uma câmera, aqui tem um microfone, aqui tem um computador, e tudo isso é dinheiro, tudo isso é trabalho, tudo isso tem que ser conquistado, mas a questão não é essa, a questão não é falar de algo hipócrita, até porque eu não venho falar como alguém que aprendeu algo, tá? Eu venho falar como alguém que está observando algo, está observando um movimento, né? Eu vou evitar, eu sou cristão, atualmente eu me tornei cristão, eu sou cristão, mas até falar isso é complicado, porque o que isso significa? Eu sou cristão. Bom, eu sei o que significa para mim. Significa que eu olhei para os ensinamentos de Cristo baseado no que está escrito na Bíblia e eu vi aquilo como um caminho. Tá? Então, para mim, ser cristão é isso. Não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de nada disso. Tá? Eu estou falando de um caminho, eu estou falando de um objetivo. Meu objetivo é Cristo. E o objetivo desse canal é tentar compartilhar, é tentar mostrar a cada vídeo entrevista. Eu pretendo fazer entrevistas, não é com pessoas famosas, tá? Pessoas comuns, pessoas próximas a mim, que tenha cada pessoa aí do outro lado, ela vai se identificar com cada pessoa com quem eu vou entrevistar. Então, talvez você se identifique com um ou com o outro, e eu quero fazer perguntas, eu quero entender como que uma pessoa hoje em dia enxerga a vida, porque eu sei como eu enxergo. Então talvez a forma como eu vejo vá alcançar a um determinado grupo de pessoas. E talvez eu vá ser rechaçado por outros. Né? Então eu quero entender como cada uma dessas pessoas pensa. E entender se existe uma lógica por trás disso. Ou se é somente um instinto de sobrevivência. Porque isso aqui mexeu muito comigo, mas eu percebi que eu não faço nada. A minha dor não gera movimento, a minha dor, o meu incômodo, a minha tristeza não gera nada. Eu não estou falando de virar vegetariano, tá? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de empatia, eu estou falando de amor, eu estou falando de um caminho, eu estou falando de uma escolha. E por quê? E por que eu acho que o caminho é Cristo? E por que eu acho que o caminho é amor? E por que eu acho que amor é Cristo? Eu quero dizer que eu passei durante os últimos 10 anos, eu tenho 34, eu passei os últimos 10 anos meditando muito sobre isso, pensando, entendendo, tentando entender um propósito, porque é uma questão que cai sobre todos nós, o propósito da vida. Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo aqui? Qual o meu? Eu tenho certeza que por mais que você seja capitalista, sei lá, não importa as suas ideias, a sua inclinação política, ideológica, eu tenho certeza que você sabe, no fundo, né, que não importa o que você tenha, não importa onde você esteja, você vai acabar do mesmo jeito. Né? Todos nós vamos terminar do mesmo jeito. E se a gente pensa nisso como um fim inevitável e um fim final, né, redundante, mas um fim final, se a gente pensa nisso como um fim realmente, um ponto final da nossa existência, a morte como sendo um ponto final, a vida perde sentido. Bem e mal, certo e errado, perde sentido de uma determinada forma. Eu sei que existem uma linha, existem linhas ideológicas, linhas filosóficas que apontam que não é necessário existir um Deus para existir moral, né? Que Deus não é a base da moral humana. Mas, independente de Deus, nós vemos que não é o que está acontecendo com o mundo em que nós vivemos. Enfim, eu sei que ficou um pouco enrolado e eu não esperava que ficasse perfeito porque é o meu primeiro vídeo, mas eu pretendo aprimorar isso ao longo da caminhada e eu vou tentar me importar um pouco menos com isso, porque senão eu não gero movimento. Eu sei que como uma criança
que está aprendendo a andar, eu vou cair, eu vou cambalear, e eu tenho que entender isso, eu tenho que entender que talvez ninguém veja o vídeo no primeiro momento, e isso não importa. O que importa é que eu estou fazendo algo, que eu acredito que eu estou fazendo algo que eu quero compartilhar. Ainda que seja uma pessoa, duas, três, ou não importa. Eu quero compartilhar e eu quero ver o que você pensa, porque eu quero crescer nesse processo. Tá? Então é sobre isso que se trata esse canal. Então espere aí os próximos vídeos, estou organizando aí, vão vir entrevistas e eu não sei como é que eu vou conduzir isso. Mas eu quero entender, eu quero descobrir a vida junto com você. Eu quero que você me ajude e eu quero que eu te ajude com as minhas palavras, com o meu pensamento. Eu quero ajudar as pessoas que serão entrevistadas. E sim, esse é um canal que vai ter um viés religioso, mas não religioso como você conhece. Talvez não seja nem certo falar um viés religioso. Vai ter um viés cristão. Vai ter um viés bíblico, por assim dizer, porque eu me pauto naquilo como verdade. Mas eu não vou usar a Bíblia para justificar a Bíblia, entende? Eu não vou usar Deus para justificar a Deus. Eu acho que isso é um erro muito grande. Eu quero que, de alguma forma, a gente possa chegar de forma racional, lógica, conceitual e até mesmo tangível. Eu sei que isso é redundante, pode parecer redundante. Dizer tangível e Deus na mesma palavra pode ser algo totalmente redundante, eu sei. Mas creia em mim que quando eu digo que eu acredito que eu encontrei uma forma de tornar Deus tangível, de tornar Deus lógico e racional. E eu não vou conseguir te falar isso num vídeo. Eu preciso compartilhar isso através de experiências, é por isso que existe esse canal. Esse é o único objetivo. Porque de nada vai adiantar chegar e entender isso e não compartilhar. Entendeu? Enfim. Espero que você se inscreva, espero que você goste do canal, eu espero que você pelo menos ouça. Ouça com atenção. Porque hoje em dia eu sei que é difícil a gente prestar atenção em algo, eu sei que existem distrações aonde quer que a gente vá. E parece que quanto mais importante algo, quanto mais profundo algo, quanto mais toca na nossa alma, parece que mais as distrações externas se esforçam para nos alcançar e nos tirar daquele caminho, porque parece que o mundo, no geral, objetiva nos deixar atordoados, nos deixar perdidos. Enfim, esse é o meu objetivo. E vamos ver como é que vão ser os próximos dias. Valeu? Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Fica com Deus.